O pessoal estava reclamando que estava muito vazio o meu estúdio aqui, né? Então montei aqui uma bancada na vertical, um projeto feito sob medida, com a placa de vídeo aqui exposta, com alguns LEDzinhos, uma plantinha dos YouTubers aqui para ficar menos vazio as coisas por aqui, mas o conteúdo continua rico e essa sempre foi a minha intenção. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Lucas aqui do canal Prepare Hardware. Hoje eu vou fazer um resumo, eu sei que vocês gostam de resumo, sobre as principais placas X670 anunciadas pelos fabricantes, não foram lançadas exatamente, e sim apenas apresentadas ao público para que no futuro sim elas sejam lançadas, estejam nas lojas e os reviews estejam no ar também, tá? Recentemente a AMD falou sobre isso na Computex em junho e alguns dias atrás os fabricantes trouxeram seus principais modelos e agora eu vou trazer para vocês essas informações que nós já temos no mercado. Quando eu souber informações sobre as placas B, tem uma coisinha aqui ou ali, mas quando tiver algo mais sólido eu trago um outro vídeo das principais placas B600, como que é o nome mesmo? B650 da AMD. Para quem não está sabendo muito bem, quer se contextualizar, a AMD apresentou essas placas, falou sobre o socket AM5 na Computex desse ano, em junho, que vai substituir o AM4 lá de 2017, que já tem centenas de CPUs. Chegou a hora de lançar um novo socket, uma nova geração trazendo DDR5 exclusivamente, não haverá suporte para DDR4, PCI Express 5.0, e o socket agora mudou, não é mais do tipo PGA, e sim do tipo LGA. Os pinos estão no socket. Eles anunciaram a compatibilidade com os coolers AM4. Então se você tem um cooler que já usava no AM4, vai continuar funcionando no AM5, porque a furação basicamente vai ser a mesma. Sobre os chipsets anunciados, eles falaram sobre três inicialmente. O B650, que é um chipset intermediário que traz o suporte a PCI 5.0 nos slots M2 no NVMe, para você usar aqueles SSDs que têm sido apresentados com mais de 13.000 megabytes por segundo. E aí partindo para a parte lá de cima, X670, que pode trazer o 5.0 também no slot da placa de vídeo, mas é um recurso opcional, e a versão X670E de Extreme, que aí sim ela garante que haverá o suporte a PCI Express 5.0 também para a placa de vídeo, ao mesmo tempo que mantém para M2, ok? Falando então sobre os principais modelos, vamos começar aqui com a linha da ASUS, que trouxe basicamente 5 placas-mãe da série X670E, começando pela linha Extreme, que é uma placa extremamente poderosa, possivelmente aí uma das mais caras de todos os fabricantes, tá? Aonde ela oferece nada mais nada menos que 22 fases com componentes de 110 amperes, cara. O negócio é muito insano. Faça a conta de quanta corrente essa placa-mãe pode oferecer, além de capacitores premium, os chokes ali, os indutores, os conectores de alimentação mais reforçados. A gente vê que a placa tem Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, rede de 10 gigabits, outra de 2.5 gigabits, várias USBs, esse painel que passa pela placa ali iluminado, tanto na parte do chipset, dos slots, lá na parte de cima da carenagem. A placa realmente é muito encorpada, oferece até 5 slots M2, incluindo aquela placa Hyper que você coloca mais SSDs e expande o que já tem na placa. Então realmente é um negócio bastante diferenciado para quem quer o melhor e não poupa a grana para isso, tá? Eles mostram também outros pequenos diferenciais que já viram em gerações passadas, como o QLED, para você poder instalar o SSD sem precisar ficar parafusando, ou o QDIN, o Q-Release, para você tirar rapidamente a placa. Falando de uma placa mais barata, que não vai ser exatamente barata, né? X670 Hero, um pouco abaixo da linha Extreme, mas também uma placa muito competente, com muitas fases, mantendo 5 slots M2, o Wi-Fi 6E, várias USBs, ou seja, ela reduz um pouquinho em relação à Extreme, mas continua uma placa extremamente poderosa, sendo então a top 2 das melhores placas da ASUS. Eles falam sobre a ROG Strix X670E, que é uma placa que já é um pouco inferior em relação a essas Extreme, mas não deixa nada a desejar. Uma placa extremamente robusta, como a própria foto nos informa, nos mostra aqui, né? Ela conta com 16 fases, então reduz um pouco a quantidade de fases, mas ainda assim com componentes premiums, com power stages, para oferecer o melhor que traz os drivers. Ela também traz o lote PCI Express 5.0 X16
e o slot PCI Express 4.0 x16 na parte de baixo, além de slots M2 do tipo 5.0. Temos também a versão branca ou cinza e preto, digamos assim, né? Depende do seu monitor aí, que é a Prime X670E Pro Wi-Fi, oferecendo também 16 fases. Aqui é incerto quais foram os componentes utilizados, eles não detalharam muito essas coisas, mas tem muitas fases, vários recursos na placa, inclusive compatibilidade com o PCI Express 5.0 nos slots da placa de vídeo e no slot M2 também. Temos também uma placa que aqui já não é a versão E, sim a X670 só Plus Wi-Fi sem o E. Então aqui você pode ter ou não a compatibilidade com o PCI Express 5.0. Aqui no caso eles falam que o slot PCI Express inicial suporta sim o geração 5 x16, e na parte de baixo você tem um único Gen 4 x4, né? E tem um outro ali que é um slotzinho um pouco menor. Então já é uma placa que ela continua muito forte, tem 16 fases, mas já economiza um pouco em relação às tops. E tem também a versão ProArt X670 Creator Wi-Fi, continua com 16 fases, parece que se tornou um padrão ali. É uma placa que tem um design bastante diferenciado ali, um cinza industrial, né? É uma placa interessante, cara. Tem um design diferente do que a gente está acostumado a ver em placa-mãe para esse mercado gamer, ok? Falando agora sobre as placas da MSI, que também são placas muito fortes. A MSI que deu um spoiler sobre o lançamento do Ryzen, né? Eu falei sobre isso no resumão. Ela trouxe uma pirâmide mostrando as suas melhores placas, a Godlike, Ace no topo, depois a Carbon Wi-Fi, a Pro e a versão Mag na parte de baixo. Vamos começar aqui com a Godlike, que traz 24 fases de 105 amperes, duas fases a mais, a corrente levemente menor que a Extreme. Eles mostram a diferença. A Ace tem 22, a Carbon tem 18 e a Pro tem 14. No caso ali vai reduzindo a corrente, 90, 90 e 80 amperes. A Godlike realmente é a mais monstruosa. Eles mostram a comparação do que era uma placa da geração anterior, X570, para agora as X670, que aumentaram a quantidade de fases, a corrente, enfim. O PCB que tem 10 camadas, antes eram 6 camadas, e realmente o negócio ficou muito legal. Falam sobre o dissipador para M2 que não precisa de parafusos, é uma inovação que eles trouxeram, além de você encaixar o SSD sem parafuso, o dissipador também não tem nenhum tipo de parafusação. Fala sobre o design do dissipador e a placa X-Expander Z, que você pode colocar mais 2 SSDs PCI Express 5.0 através de um slot PCI Express da sua placa-mãe, ok? Fala sobre a versão Pro X670p Wi-Fi, que traz ali os 14 mais duas fases, a rede de 2.5 gigabits na LAN e o Wi-Fi 6E, não devendo em nada em relação à placa mais high-end, né? Fala sobre conectividade de energia mais rápida, até 60 watts. A versão Carbon Wi-Fi 18 mais duas, também trazendo o Wi-Fi 6E, M2 de alta performance, entre outras coisas, né? Um design ali todo preto, com com a logo da MSI, aquele dragão na carenagem ali na parte de trás. A versão Ace, com um design um pouco mais sóbrio, um cinza chapado, com poucas diferenciações de cores. Também uma placa muito completa, com 22 mais duas fases de 90 amperes, Wi-Fi 6E, entre outras coisas. Mas de fato a Godlike é a monstrona que eles trazem aqui. Queria eu poder testar uma placa dessa no futuro. Será que aparece alguma God dessa por aqui? Vamos ver, hein, pessoal. A placa realmente é muito, muito forte, tá? Agora para as placas da ASRock, que ao todo foram anunciadas 5 placas e depois alguns outros portais tiveram acesso a algumas amostras que não foram detalhadas aqui, por assim dizer. Eles trazem então a flagship deles, que é a Taishi Agostinho Carrara, né? Taishi Carrara, uma placa toda branca, ele parece um mármore, né? Um negócio bem diferente. Não achei um design tão atraente assim quanto o iExtreme da ASUS, mas também é questão de gosto, isso não importa muito, né? Apenas a minha opinião, tá? De qualquer forma, a placa é bastante robusta no que diz respeito às características. Eles oferecem 26 fases, as coisas começaram a aumentar aqui, né? Usando DRMOS de alta performance. Não encontrei informação de quais são esses DRMOS. 4 slots de memória DDR5, várias conexões USB e M2, PCI Express, tá? No caso ele também oferece, claro, o PCI Express 5.0, Wi-Fi tipo 6E e rede de 2.5 gigabits.
Enfim, só foi falada a quantidade de fases, não quais são os componentes, a gente precisa esperar mais detalhes no futuro. E aí mostra a famosa Taishi, né? Aquela placa mais bonita, com aquele design preto, cinza, com alguns detalhes em dourado ali. Eu queria muito ver aquela engrenagenzinha rodando, isso infelizmente parece que não vai acontecer de novo, ficaria muito legal, cara. Um motorzinho ali girando aquela engrenagem, cara, eu ia colocar essa placa do lado de fora aqui para ficar exposta. E no caso a placa tem também 26 fases, também PCI Express 5.0 X16, PCI Express 5.0 X8, codec de áudio de alta performance, vários SATA, vários USBs, rede de 2.5 GB, Wi-Fi 6E, entre outras coisas. Fala sobre a Steel Legend, que é mais conhecida de vocês, ela meio que rivaliza contra as TUF aqui, uma placa com design militar, tem aquela camuflagem, dissipadores no VRM bem robustos, assim como no primeiro slot, que é o que oferece o PCI Express 5.0 para você utilizar os SSDs mais de alta performance, 18 fases, reduziu um pouquinho, mas não deixa nada a desejar para quem vai usar qualquer tipo de processador, eu tenho certeza disso, tá certo? Continuando aqui, na X670E Pro RS, que é uma placa um pouco mais básica, é estimado que venha no preço entre 250 a 300 dólares. Aqui no Brasil é bem provável que venha aí nos seus 1.500 a 1.900 reais. A placa tem um VRM de 16 fases, tem PCI Express 5.0, slots M2 de alta performance e as fases do VRM não foram detalhadas, mas nós temos um resumo de alguns desses recursos que estarão presentes nessas placas aqui da ASRock, ok? A placa realmente tem um design legal, tem uma iluminaçãozinha ali por baixo do dissipador e um dissipador para M2 bem grandão na parte de baixo que está abrigando ali vários desses slots, tá? Temos a versão Lightning, que o fabricante não mostrou muita coisa, apenas deu um spoiler, então nem a foto direito a gente tem. Mostra uma placa com design mais preto, ali aparecendo a carenagem do painel traseiro, provavelmente, pelo que apareceu aqui, uma placa um pouco mais econômica em relação às que foram apresentadas aqui. Então nós temos a Taishi Kahara como a mais top e a Lightning como a mais simples até o presente momento. Falando de placas da Gigabyte, ao todo foram apresentadas 5 placas-mãe, nós vamos detalhar essas placas nesse momento para vocês, começando com a Aorus Extreme, que vem para substituir a X570 Extreme que eu tenho aqui na minha máquina, é uma placa realmente muito fantástica, uma placa muito top. Nesse caso aqui nós temos uma placa que oferece 18 fases, realmente bastante coisa, eles falam 18 mais 2 porque tem outros componentes. A parte visual da placa, ela tem um painel OLED, pelo que parece, ali na parte de trás da carenagem, então mostra logo, tem a logo Aorus, uma placa bem mais robusta em relação ao que nós temos oferecido aqui até o presente momento. Tem PCI Express 5.0 nos NVMe, tem PCI Express 5.0 também nos slots PCI Express. Assim você consegue o melhor da conectividade, rede de 10 gigabits, USB dupla de 20 gigabits por segundo, que são aquelas USBs mais tops, mais rápidas, tá? Temos aqui também a X670E Aorus Master, que é um degrau abaixo, continua muito forte, agora com 16 fases, PCI Express 5.0, assim como a outra, várias opções on-board. O design na parte de trás da carenagem tem aquela... Eu não sei se é um painel ou apenas uma iluminação, precisamos ver isso em mais detalhes depois. Vários dissipadores para todos os recursos que nós temos aqui. Vem a versão Pro X com Wi-Fi, já é uma placa um pouco mais simples, só que também tem 16 fases com DR-MOS, eles não falam quais são exatamente os componentes utilizados aqui. Tem PCI Express 5.0, ao menos no slot M2, mas no slot PCI Express aqui no caso não deve ter, já que não é uma placa final e sim apenas uma X670 comum, tá? Então a gente precisaria confirmar exatamente qual seria essa especificação deles. E a versão Elite AX também com Wi-Fi, já é uma placa que começa a ficar um pouquinho mais barata, assim como aquela X570 Aorus Elite, que é essa placa que vocês estão vendo aqui. Essa aqui seria a substituta dela, trazendo o Wi-Fi com 16 fases no VRM, PCI Express X16, slots M2, entre outras coisas. A Gigabyte mostra uma série de novidades que ela traz aqui, slots reforçados ali com Ultra Durable, né? Eles com uma firmeza a mais. E no caso o Tech Power Up teve acesso a uma outra versão que é a X670E Aero D,
que é uma placa que tem um dissipador mais inteiriço ali, todo branco, assim como tinha algo parecido na geração passada, a linha Aero da Gigabyte, né? Então a placa não é tão chamativa assim para o mercado gamer, mas nós temos mais uma opção. Nesse caso aqui, ela não foi muito detalhada. Também vai haver a série Tachion, não sei se é assim que se fala, mas ela seria apresentada inicialmente no chipset B e não no chipset X, por isso que não foi detalhada nesse momento. E por fim, pessoal, nós temos aqui as placas, ou a placa da Biostar, que na verdade só foi uma única placa, X670 Valkyrie, acho que é assim que se fala, é uma placa no design mais simples, né, não tão chamativo quanto as outras, tem ali algumas linhas em dourado, branco, preto, enfim, é uma placa que não é tão comum de ser vista por aqui, nessas Biostar. Ela tem ainda um VRM de 22 fases, 105 amperes, PCB de 8 camadas, então é uma coisa um pouquinho mais refinada, assim como a gente tem visto aí, tá? Duplo conector de 8 pinos para alimentação, suporte 128 GB de memória também DDR5, e como é uma versão final E, a gente espera que tenha o slot PCI Express 5.0 para a placa de vídeo e também os slots M2 5.0 para que você instale SSDs mais tops, ok? Chegando ao final de mais um breve vídeo, esse foi o resumo das placas-mãe que já foram apresentadas. Às vezes tem um ou outro vazamento, mas sem muitas informações. Preferi não trazer nesse momento. Assim que eu tiver mais novidades, eu estou atualizando vocês. Em breve a AMD deve lançar os seus processadores, essas placas devem aparecer no mercado. A gente vai ter então mais e mais confirmações e espero que futuros testes com os novos Ryzen, comparando com a 12ª geração Intel, 13ª geração, entre outras coisas. Pessoal, muito obrigado por mais uma audiência aqui nesse vídeo. Confira aqui embaixo nossos links das lojas parceiras, Terabyte Shop, Amazon e AliExpress. Também participe do nosso grupo de promoções. Quando saírem promoções dessas placas tops, vocês vão ficar sabendo em primeira mão, porque eu estou sempre divulgando lá diariamente. Façam parte. Muito obrigado, um grande abraço, valeu, falou, tchau, tchau.